comecei a atuar no PPGLEV em 2003, na linha de pesquisa 1, Língua e Sociedade, Variação e Mudança, e atualmente eu também atuo na linha 2, Língua e Ensino. Nesses meus 17 anos de atuação no programa, além dos cursos oferecidos, teses e dissertações orientadas, eu destaco as supervisões de pós-doutoramento e de capacitação docente, bem como a minha participação como membro da comissão deliberativa do programa, como representante da área de língua portuguesa, o que ocorreu de 2018 a 2019. E também destaco a minha atuação como editora-chefe da revista de Adorim, a revista de estudos linguísticos e literários do programa, o que ocorreu de 2014 a 2017. Nos cursos dados, eu tenho contemplado o tema dos usos de conectores e de sua gramaticalização, o tema da articulação de orações, abordando o processo de subordinação, coordenação, correlação e justaposição, e ainda mais atualmente o tema do desgarramento das cláusulas. Atualmente, eu desenvolvo 2 projetos. O projeto intitulado Conexão de Cláusulas na Perspectiva Funcionalista, Implicações para o Ensino de Português, e o projeto Desgarramento e/ou Insubordinação no Português. Neles, eu proponho uma revisão da proposta tradicional de composição do período, segundo a qual nós temos coordenação, justaposição, subordinação e correlação, fazendo isso à luz da proposta funcionalista de integração de cláusulas, na perspectiva funcionalista, portanto, em que eu tenho a famosa tríade, a subordinação, a hipotásse e a paratásse, com ênfase nas relações hipotáticas no português em uso. Por isso, os corpora adotados são variados. Eu venho utilizando o corpus do projeto Varport, do qual eu já participei como colaboradora, o corpus do grupo Discurso e Gramática, do qual também eu participei como colaboradora, o corpus Jornal da Dufers, Seção Sindical, montado por mim e por meus orientandos, o corpus Roteiro de Cinema, o corpus do site de redações da UOL, o corpus formado com postagens do Facebook e do WhatsApp, e o corpus do português. A proposta funcionalista é uma proposta teórica que me permitiu rever e reorganizar o quadro da subordinação na gramática tradicional. Então, por essa linha de trabalho, a subordinação se restringe aos casos em que as cláusulas estabelecem relação de constituência, ou seja, eu só posso falar de subordinação se houver encaixamento de uma cláusula num constituinte de outra, o que não vai acontecer na hipotásse, segundo essa visão, em que as cláusulas se combinam umas com as outras. Então, assim, com base na definição funcionalista de hipotásse e subordinação, eu descrevo o comportamento de algumas cláusulas hipotáticas, as circunstanciais e as relativas a positivas, e de completivas em uso no português, e ainda em sua materialização desgarrada. Então, em exemplos como Joana, que lida bem com crianças, seria uma ótima professora, essa estrutura que lida bem com as crianças, que está entre Joana, que é o sujeito, e entre o sujeito, portanto, Joana, e seria uma ótima professora, que é o seu predicado, que constitui, segundo a visão tradicional, uma principal, essa cláusula que lida bem com crianças, ela faz um comentário sobre esse SN. E, além de fazer um comentário, ela estabelece uma relação de causalidade, uma relação semântica de causa e consequência. Então, eu teria uma paráfrase do tipo, Joana, que lida bem com crianças, porque lida bem com crianças, já que lida bem com crianças, seria uma ótima professora. Então, pela visão tradicional, eu teria uma análise muito simplificada, muito simplória dessa estrutura. Eu diria simplesmente que ela é uma adjetiva explicativa. Quando eu saio dessa linha e vou para a proposta que está em tela aqui no momento, eu, além de verificar que ela é uma hipotática, eu realço essa propriedade semântica
outra que ela tem, né, de comentário, e por meio desse comentário eu estabeleço uma relação de causa e consequência. E pela tradição ela seria simplesmente uma adjetiva explicativa. Uma outra estrutura que entra nessa proposta e cuja análise fica bem interessante é: se eu fechar os olhos agora, se eu penso nessa estrutura, ela é muito semelhante a uma condicional, uma adverbial condicional, mas ela fica sem análise com base na proposta funcionalista, já que a principal não aparece. Então, usando a teoria funcionalista e usando a noção de hipotásse, eu tenho aí uma estrutura hipotática, circunstancial, e ela é uma estrutura desgarrada, né? E por que ela é uma desgarrada? Exatamente porque ela se materializa desvinculada sintaticamente da principal. E eu consigo chegar, né, à interpretação dessa estrutura, porque ela constitui uma unidade informacional, e é um dos critérios para ela ser considerada desgarrada. E além desse tipo, existe estruturas do tipo que seu dia seja lindo, que para mim inicialmente era considerado um caso de desgarramento, tal como a anterior que eu mencionei, se eu fechar os olhos agora, mas atualmente eu já considero um caso de insubordinação. Então, que seu dia seja lindo, se eu também pensar no uso dessa estrutura com a sua suposta principal, eu teria algo do tipo: desejo, espero que seu dia seja lindo. Só que essa estrutura aparece com frequência, por exemplo, no Facebook, assim. Então, ela é considerada, com base na perspectiva funcionalista, uma insubordinada em teóricos mais recentes ainda. Então, essa estrutura, se eu pensasse na abordagem tradicional, ela ficaria sem classificação. Se eu tivesse a principal como algo do tipo desejo, espero que seu dia seja lindo, ela seria uma completiva e seria uma não desgarrada, porque ela seria constituinte desse verbo, né, desejar, esperar, que eu preenchi ali, mesmo sem ele estar. Então, essas estruturas, com base no conceito de hipotásse, podem ser analisadas. E, para isso, eu parto da hipótese de que essas cláusulas hipotáticas são interdependentes do discurso, portanto, refletindo a organização desse discurso. Isso não é novo, isso já foi defendido em 1988 por dois teóricos funcionalistas, Mathiesen e Thompson, e eu também parto da hipótese de que as desgarradas são cláusulas que permitem ao falante ou escrevente destacar porções de seu discurso. No caso das completivas, como aquela que seu dia seja lindo, nós temos tratamentos diferenciados em DK, que é a precursora dos estudos do desgarramento no Brasil, e se comparado com Ivans, Mitton, Cristófano e até o meu próprio trabalho. Então, segundo Ivans, por exemplo, essas completivas constituem exemplos de insubordinação, termo proposto por esse autor para se referir exatamente ao processo pelo qual se formam construções que são usadas de forma convencionalizada como oração principal, ainda que no primeiro momento se assemelhem formalmente às subordinadas. Muitos trabalhos já foram e estão sendo desenvolvidos sobre o fenômeno das orações desvinculadas de suas principais, havendo pontos convergentes e divergentes em sua abordagem. Dentre as publicações que considero mais relevantes, eu destaco o livro Articulação de Orações, Pesquisa e Ensino, de 2010, em que se reúnem os resultados de 10 anos das pesquisas desenvolvidas e orientadas no programa, e que teve uma segunda edição em 2017 no formato de e-book. Nesse volume, encontram-se capítulos voltados para os processos de correlação e justaposição, com base na teoria funcionalista, e ainda sobre os usos das orações condicionais, modais, consecutivas e relativas, bem como trabalhos sobre os usos dos conectores quando, como, abarcando os estudos que venho desenvolvendo desde 1999, quando formei meu grupo de pesquisa, uso de conectores e combinação hipotática de cláusulas,
época em que ainda adotava como aporte teórico a sociolinguística. Outro livro a destacar é Gramaticalização, Combinação de Cláusulas, Conectores, de 2013, que reúne os trabalhos de um evento organizado por mim em 2010. A organização do livro foi finalizada durante o estágio de pós-doutoramento em língua portuguesa pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, POSLIN, da Faculdade de Letras, FALE, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, realizado no período de 2012 a 2013, sob supervisão da professora doutora Maria Beatriz Nascimento Decar. Nesse estágio, eu pesquisei os usos de conectores comparativos não prototípicos, tais como tipo, feito, igual e que nem, cujos resultados foram inseridos nessa publicação, que conta com artigos de vários professores, como Maria Maura Cesário, Karen Alonso, Sanderleia Longin Tomasi, Maria Ângela Rios, Nilza Barroso Dias, que se baseiam na teoria funcionalista que abracei a partir daí. O livro Desgarramento de Cláusulas em Português, Usos e Descrição, de 2019, foi organizado durante o meu segundo estágio de pós-doutorado em língua portuguesa, novamente no POSLIN, da FALE UFMG, de 2018 a 2019, também sob supervisão da professora doutora Beatriz Decar. E agora, abordando o fenômeno do desgarramento. Nele estão reunidos os resultados das pesquisas desenvolvidas de 2013 a 2017, e há artigos sobre cláusulas hipotáticas circunstanciais e relativas a positivas desgarradas. Com relação aos resultados da pesquisa realizada durante o pós-doc, ampliei a proposta de Decar ao dividir as cláusulas desgarradas em inerentemente pragmáticas, contextuais e cotextuais, além de, mais recentemente, adotar a noção de insubordinação, sobre a qual eu falei rapidamente anteriormente, para dar conta das estruturas que, principalmente em corpora de língua escrita, apresentam-se desvinculadas de uma cláusula núcleo. Os resultados dessa pesquisa indicam uma frequência maior das completivas insubordinadas no corpus do Facebook e do WhatsApp e das hipotáticas relativas a positivas em textos argumentativos, já que, no que se refere às hipotáticas circunstanciais, não parece haver uma ligação com tipo ou gênero textual em que elas ocorrem. Por último, eu destaco o livro Ensino das Orações Adjetivas em Sala de Aula, Reflexão e Prática, fruto de um curso de pós dado em 2018, antes de sair para o meu pós-doc. Nesse livro, eu reúno propostas didáticas elaboradas pelos alunos durante esse curso, com vistas a trabalhar a gramática do texto e no texto, e não simplesmente usar o texto como pretexto para ensino de conteúdo gramatical. Então, como se vê, a preocupação com o ensino perpassa sempre meus cursos e a formação discente também. Em termos de formação de recursos humanos, eu ressalto a inserção de meus ex-orientandos na rede pública de ensino do Rio de Janeiro, tanto municipal quanto estadual, e também nos institutos federais, inclusive fora do Rio. Nesse caso, eu destaco a atuação de nosso ex-aluno de mestrado, Felipe Tota, no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Aranguá, que agora cursa doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e de quem eu sou co-orientadora. Outro egresso do doutorado, Luiz Herculano Guilherme, também está em Santa Catarina, no Instituto Federal, no campus Gaspar, e participo do projeto dele de extensão como colaboradora. No ensino superior, também há ex-orientandos que agora são meus colegas, o que muito me orgulha. Eu cito, por exemplo, o Ivo da Costa do Rosário, na Universidade Federal Fluminense, que vem se destacando bastante pela sua produtividade e que lá deu continuidade ao tema da correlação, que começou a trabalhar aqui comigo.
Destaco também a Gesiene Laurete Neves Damasceno, que está na Universidade Federal do Espírito Santo. E aqui na Letras, eu destaco a minha colega, né, Aline Ponciano dos Santos Silvestre, com quem eu tenho parceria nos trabalhos de interface entre sintaxe e prosódia. Quanto às parcerias com pesquisadores fora da UFRJ, eu ressalto a minha participação como colaboradora no grupo de estudos da oralidade e da escrita, o GEOE, particularmente no subprojeto Grupo de Estudos da Teoria da Estrutura Retórica, o GER, que integra o projeto NELU, coordenado pela professora doutora Maria Beatriz Nascimento Decá, com quem continuo desenvolvendo projetos desde que fiz meu pós-doutorado com ela pela primeira vez. Outro colega com quem trabalho regularmente é o professor Marcelo da Silva Amorim, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, que fez capacitação docente pós-doc na UFRJ comigo e com o qual, juntamente com Gesiene, pretendemos fazer um livro sobre o tema da transitividade. Já que eu mencionei a Gesiene Damasceno, da Universidade Federal do Espírito Santo, com ela também tenho feito muitos trabalhos, inclusive, recentemente, organizamos uma revista pelo programa de pós-graduação da UFES. Outra interlocutora é a professora Nilza Barroso Dias, da UF, com quem tenho um projeto de livro já iniciado e com quem faço muitos trabalhos há anos. Mais recentemente, eu elaborei um capítulo de livro sobre articulação de orações com os professores Marlon Cicoan, da Universidade Federal do Ceará, e Sávio André, do Instituto Federal do Ceará, que inclusive participa do meu grupo de pesquisa. E esse capítulo integra uma coleção de 3 volumes intitulados Linguística Geral, os conceitos que todos precisam conhecer, que esse projeto é muito bacana, porque é um material todo voltado para alunos de graduação. Então, eu fiquei muito feliz de participar desse projeto. Aqui no programa, eu tenho dialogado com vários colegas. Mais recentemente, eu co-orientei a aluna Amanda Iderich Marchon, em parceria com a professora Aparecida Lino Paulo Cones, numa interface linguística textual e funcionalismo. E, para minha alegria, a Amanda acaba de tomar posse como professora lá na UFES. Ela será colega da Gesiene. Então, estou muito feliz com isso. Atualmente, eu divido a orientação de Adriana Gonçalves com o professor João Moraes, numa interface sintaxe e prosódia, para a defesa da justaposição como processo sintático. Portanto, a articulação de orações e os fenômenos do desgarramento e da insubordinação são temas bastante instigantes e favorecedores de interfaces teóricas muito produtivas do funcionalismo com a sociolinguística, psicolinguística, prosódia, linguística textual. Interfaces essas que eu já faço há bastante tempo e que pretendo continuar. Como se pode notar, o programa permite não só interfaces com outras teorias, e também está sempre muito aberto a diálogos com outros pesquisadores, não só do Brasil, como do exterior. Isso vem sendo uma constante. Desde que eu era aluna, isso já acontecia, eu me lembro de ter tido chance de ter contato com vários professores vindos de outros países. Isso é muito enriquecedor, tanto para os professores quanto para os alunos, e nós estamos sempre abertos, dispostos a receber todos que nos procuram.